Bom, então até agora a gente sabe que a função da camada física é fazer a interconexão entre dispositivos diferentes, tá? Fazer a transmissão de sinais entre esses dispositivos, usando sinais analógicos ou digitais, transmitindo dados analógicos ou digitais. Então, ela vai fazer a transmissão de sinais nesse meio físico. Os meios físicos a gente viu agora há pouco também. Agora a gente precisa, além dos computadores, a gente precisa de alguns dispositivos que vão auxiliar a gente a fazer as interconexões entre esses computadores. Concordam? Porque eu não tenho só a interconexão entre um computador que está aqui na minha mesa e outro computador que está aqui também na minha mesa. Né? Eu não vou simplesmente ligar um cabo aqui entre eles e eu vou ter acesso a qualquer serviço, a qualquer coisa que eu tenho disponível na internet. Né? Não é assim que as coisas funcionam. Eu preciso ter equipamentos que vão fazer com que a rede da minha casa esteja conectada a uma rede externa, e essa rede externa, por sua vez, vai estar conectada a uma rede maior ainda, e assim a gente forma a nossa grande rede de redes, que é a internet. Tá? Posso sim ter dois computadores aqui nessa mesa conectados um ao outro? Posso sim. Isso é uma rede também, não deixa de ser. Tá? É uma rede ponto a ponto aqui, ótimo. Posso ter vários computadores aqui na minha sala conectados uns aos outros diretamente? Posso também, sem problema nenhum. Né? Agora, é muito menos comum você ver esse tipo de conexão. Né? Você vai ter isso só em cenários muito específicos. Tá? Em geral, você vai ter uma rede local conectada a uma rede maior e, por sua vez, em algum momento conectada à internet. Essa é a grande maioria dos exemplos que a gente vai ter de redes de computadores. Então, para fazer essas conexões das nossas redes locais com a rede externa, a gente vai precisar utilizar alguns equipamentos. Então, a gente vai ver alguns deles agora, que são os dispositivos de rede. Tá? O primeiro dispositivo que a gente está vendo aí é um repetidor, que, como o próprio nome dele fala, ele vai repetir sinais. Então, ele vai regenerar e amplificar um sinal elétrico que chega em um cabo para ele, né? E vai repetir ele numa outra saída. Tá? Eu falei cabo, mas não precisa ser um repetidor com fios. Né? Pode ser um repetidor sem fio também, não tem problema. Hoje também é bastante comum a gente comprar aqueles repetidores pequenos que você coloca na tomada, né, e que capturam um sinal de Wi-Fi e repetem esse sinal. Tá? Então, os repetidores eles são interessantes porque eles ajudam a ampliar um pouco o alcance da nossa transmissão. Né? Então, ele consegue regenerar um sinal e amplificar esse sinal para que ele possa atingir distâncias um pouco maiores. Então, quando eu falei agora há pouco lá no outro vídeo, né, que o cabo par trançado atinge até 100 metros, a gente conseguiria resolver essa limitação utilizando um repetidor. Né? Então, a gente tem aqui nesse exemplo 3 computadores na parte de cima da nossa imagem e 3 na parte de baixo, né, que, em teoria, estão bem longe uns dos outros, né, esse segmento de cima e o de baixo. Então, quando o computador aqui em cima, o primeiro deles, manda uma mensagem, então é esse sinal vermelho aqui, né? Quando ele envia uma mensagem, essa mensagem é entregue para esse computador, é entregue para esse computador e ela segue até o repetidor que vai repetir essa informação e ela vai ser entregue para todos os outros 3 computadores que estão no segmento de baixo. Tá? Então, o repetidor é o mais simples de todos e é bem útil em várias aplicações. Aí a gente tem uma versão um pouco ampliada do nosso repetidor, que é o hub. O hub ele é um dispositivo que vai repetir sinais recebidos, exatamente como o nosso repetidor, só que em vez de repetir de uma forma simples, então você tem uma entrada no repetidor e uma saída desse repetidor, no caso do hub, você tem várias entradas e saídas, elas são tanto entradas quanto saídas. Né? Então, o dispositivo, o hub, né, ele não sabe quais são os computadores que estão conectados a ele. Tá? A gente vai estudar no próximo módulo, quando a gente vê a camada de enlace, enlace de dados, né, que existem alguns endereçamentos que podem ser feitos nesse nível mais baixo. Né? A gente está aqui no nível físico e de enlace de dados, que operam bastante próximos.
tem como a gente ter alguns endereçamentos aqui, tá? Mas o hub especificamente não vai verificar esse endereçamento. Então, quer dizer, no exemplo da nossa figura aqui, esse último computador aqui está enviando uma mensagem em vermelho para o hub, né? Por esse meio físico que ele está conectado. Todos os outros computadores, os outros 3, vão receber essa mensagem. Tá? Por quê? Porque simplesmente ele não faz distinção, ele não sabe para quem a mensagem que esse nosso computador aqui está enviando é destinada, ele não faz ideia. Então, ele envia para todo mundo. Né? Um problema disso é que você gera um tráfego na rede desnecessário. Né? Então, imaginando que esse computador aqui da direita, né, que está enviando a mensagem, ele esteja querendo transmitir uma informação para o primeiro computador. Né? A gente desperdiçou, né, essa transmissão que veio para o computador 2 aqui e a transmissão para o computador 3, porque eles vão simplesmente descartar. Né? Como não é endereçado para eles, eles vão descartar e essas mensagens aí vão ser eliminadas. Né? Então, o hub ele é um dispositivo, vamos dizer assim, um pouco burro, porque ele não faz a distinção dos endereços das mensagens que estão sendo enviadas. A cara do hub é essa, tá? Então, ele tem ali várias portas em que você pode conectar cabos, né? São os conectores RJ45 que a gente viu lá atrás. E daí você consegue montar aí uma rede local com vários computadores. O hub pode ser interessante quando você tem poucos computadores em uma rede. Tá? Porque quando você tem muitos computadores, esse tráfego excessivo de informações desnecessárias ele pode gerar aí uma latência, pode gerar alguns problemas na comunicação que vão fazer com que o desempenho dela caia consideravelmente. E aí a gente tem o switch, que é muito parecido com o hub, tá? Então ele tem a mesma cara do hub, só que ele é um pouco mais inteligente, ele efetua a detecção dos endereços dos computadores que estão conectados a ele. Então, quando o switch recebe uma mensagem, ele envia essa mensagem só para quem precisa recebê-la. Né? Então, por exemplo, se o nosso computador aqui mais à direita envia aquela mesma mensagem que é destinada ao computador 1, né? O computador 2 e o computador 3 não recebem a mensagem, porque o nosso switch é um pouco mais inteligente. Ele vai pegar a mensagem que veio do computador aqui que está enviando, vai verificar o endereço de destino dessa mensagem, vai identificar que o endereço de destino está conectado a essa porta número 1 e vai enviar a mensagem para o nosso computador número 1. Tá? Então, os switches, como eu falei, eles atuam na camada de enlace de dados. Né? Eu falei isso porque eu disse que na camada de enlace de dados a gente vai ver um tipo de endereçamento que pode ser feito, né? Que é o que os nossos switches vão utilizar. Só que já existem switches que podem atuar na camada de rede. Tá? Então, eles são chamados de router switches, né? Que são os switches que conseguem fazer roteamento também. Tá? A gente vai chegar lá, eu não vou entrar em detalhes agora, tá? A gente vai ainda estudar roteamento mais para frente, mas só para a gente deixar essa informação aqui, porque vocês podem se deparar, seja no trabalho de vocês ou numa aplicação real, com um switch que também faz roteamento. E aí vocês vão pensar, poxa, mas o professor Pigato falou que o switch simplesmente operava na camada de enlace. Como é que ele está fazendo o roteamento que é da camada 3, camada de rede? Né? Não, ele pode atuar se ele for um switch roteador. A cara dele está aqui, né? Bem parecido com um hub, só que ele tem essa diferenciação dos endereços. Aí a gente tem as pontes, que são as bridges, né? A gente usa bastante o termo em inglês, né? Mesmo em alguns roteadores o termo não é traduzido, né? Mesmo quando você tem uma interface em português, ele não é traduzido. Então as pontes elas conectam redes locais usando a subcamada MAC, que a gente vai estudar no nosso próximo módulo. Tá? Então, aquele endereçamento que eu falei para vocês que a gente vai ver no próximo módulo, tá? É um endereço chamado endereço MAC. Tá? Talvez vocês já tenham ouvido falar ou já tenham visto no computador de vocês, mexendo lá, que existe um endereço chamado endereço MAC. Né? Se vocês tiverem curiosidade e não quiserem esperar o próximo módulo, busquem no Google aí qual é a cara do endereço MAC. Né? Vocês já vão ter uma ideia.
Então, existe uma subcamada dentro da nossa camada de enlace de dados que é a que vai lidar com esse controle de acesso ao meio, tá? Que é o MAC, né? Nessa, é, nessa sigla, né? Me fugiu a palavra. Então, essa conexão feita com pontes, ela vai permitir que computadores localizados em redes diferentes se comuniquem como se estivessem na mesma rede, tá? Então, vejam, se eu tenho uma rede LAN número 1, uma LAN 2 e uma LAN 3, e eu quero simplesmente fazer com que os computadores de uma rede enxerguem os computadores da outra, eu posso usar uma ponte. Então, eu coloco aqui um dispositivo intermediário que interliga essas duas redes aqui, né? E no caso aqui, que interliga ainda com uma terceira, tá? E a gente tem, por fim, o nosso dispositivo chamado roteador, que é um dos dispositivos mais importantes. A gente vai ver que o roteador, quando a gente chegar lá no módulo 4, tá? Que é a nossa camada 3 do modelo OSI, a camada de rede, o roteador é o cara que vai fazer tudo para a gente. Ele vai tratar dos endereços, ele vai saber interpretar os endereços IP, que podem ser IPv6 ou pode ser IPv4. Tá? Ele que vai fazer as escolhas do caminho por onde as informações vão ser enviadas. Então, todo o roteamento de informações, por isso que ele se chama roteador, é feita pelo todo esse roteamento é feito pelo roteador. Tá? Então, o papel fundamental do nosso roteador é escolher os caminhos para a informação chegar no destino dela. Isso significa que eu preciso ter vários e vários e vários roteadores conectados uns aos outros para que a informação vá saltando de um ao outro. A gente usa esse termo mesmo, tá? É o salto de informação, né? Cada vez que a informação passa de um dispositivo para outro, ela dá um salto. Tá? Então, a gente vai ter a informação saltando de um roteador para o outro até ela chegar no destino. E esse destino pode ser uma máquina, um dispositivo qualquer que esteja do outro lado do mundo. Tá? Tranquilo. A gente vai ter o roteamento das informações para que elas cheguem até o outro lado do mundo. Tá? Tem vários aspectos legais ligados ao roteamento e a gente vai estudar tudo isso quando a gente chegar na camada de rede, tá? O nosso módulo 4. Então, vou pedir para vocês terem um pouco de paciência. O roteador, então, atua na camada de rede, que é a camada 3, que vai ser estudada no módulo 4. Tá bom, pessoal?